Uma boa noite a todos, e a todas. É um privilégio estar nessa conversa na web mais uma vez. Se você já esteve conosco em conversas anteriores, a gente se lembra, você vai se lembrar de que nós tivemos aqui durante muitos meses conversando sobre os 500 anos da Reforma. Nós começamos dando um panorama histórico, nós falamos sobre questões teológicas, missiológicas, culturais, e como diferentes dimensões da Reforma Protestante nesses 500 anos dessa reforma. E hoje à noite nós estamos mais uma vez aqui, temos um painel fantástico que vai estar com a gente nessa noite, para que a gente possa, na noite de hoje, conversar sobre educação e transformação social, na perspectiva da história da reforma, dos inputs que nós recebemos da reforma. Queremos saudar todos vocês que estão participando com a gente nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Em alguns dos hangouts anteriores, nós tivemos classes inteiras de participantes de escolas de formação teológica conosco. Então, muito obrigado a você que está com a gente aqui hoje à noite. Muito obrigado, Jorge, Maurício, Silas, Wellington, que estão conosco hoje à noite. Como eu me referi anteriormente, os nossos painéis têm sido compostos de homens e mulheres fantásticos que têm estado conosco durante essas diferentes conversas. E não é diferente hoje à noite. Hoje à noite nós temos o Maurício Cunha com a gente. O Maurício é agrônomo, é administrador de empresas, tem uma verve pastoral, mas também é professor universitário e se meteu já com dimensões mais políticas, não é, Maurício? Em Fazenda Rio Grande, sendo um dos secretários do município. Hoje, Maurício coordena o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral e já está presente em vários estados do país. Maurício está com a gente aqui hoje à noite. Está conosco também o Jorge Barros. Jorge é um teólogo, na Escola de Missiologia do Fuller, nos Estados Unidos. O Jorge é um dos pioneiros, do Seminário Sul-Americano. Hoje ele é o diretor do desenvolvimento institucional desse seminário, que tem a sede em Londrina, mas está espalhado por esse Brasil, e hoje mesmo o Jorge mora em João Pessoa. O Jorge tem uma história com a Fraternidade Teológica Latino-Americana e com a Aliança Evangélica Brasileira, e é um autor, e assim como é também o Maurício, assim como são o Silas e o Wellington. Está conosco também o Silas de Souza, também da área de teologia, do Seminário Presbiteriano do Sul. Hoje ele é o coordenador acadêmico desse Seminário Presbiteriano do Sul, tem sido professor e também trabalhando na administração desse seminário. Ele é mestre em Ciências da Religião, em História, professor também na Universidade Mackenzie, de São Paulo. E o Wellington é mestre em Desenvolvimento Social e Advocacy, Wellington Pereira. Wellington é pastor metodista, é um dos fundadores da Rede Nacional de Ação Social, RENAS, é um dos envolvidos com a Aliança Cristã Evangélica e hoje desenvolve o seu ministério junto à Visão Mundial na área de advocacy. Nesse momento, um dos diretores da Visão Mundial e o diretor nacional adjunto da Visão Mundial. Assim que sejam todos muito bem-vindos nessa noite. E a nossa oração, a nossa esperança, a nossa torcida é de que a gente tenha um bom bate-papo hoje à noite. Um bate-papo que a gente vai começar com o Maurício. Então, Maurício, você vai ser o primeiro.
e o Maurício vai começar falando um pouquinho dos princípios também teológicos e depois as consequências do impacto desses princípios teológicos da reforma para nós hoje. Maurício, uma alegria ter você com a gente hoje à noite e vamos ouvir você em primeiro lugar. Obrigado, Valdir. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. É uma alegria, um privilégio participar dessa conversa. E eu queria justamente começar situando esse fundamento, né, que veio da reforma e que proporcionou um amplo movimento social, um movimento de transformação social, de sociedades que até então elas viviam na pobreza, ou havia uma classe extremamente abastada, os nobres, o clero, e toda a população vivia em condições de pobreza, de miséria, de falta de acesso aos recursos de educação, falta de conhecimento. Então, eu quero começar, para estabelecer esse fundamento, né, falar dos três grandes motes da reforma que, combinados, proporcionaram esse grande movimento de transformação social, de justiça social, de prosperidade, que alcançou as sociedades que receberam a reforma, que abraçaram a reforma protestante, que depois influenciaram até hoje tem influenciado muitos países e a história da humanidade. A gente vai pensar juntos aqui, né, num mote teológico, num mote econômico e num mote político. Os três juntos, um fortalecendo o outro, um potencializando o outro, estabelecer esse fundamento para a transformação social, como se gerasse uma sinergia a partir do mote teológico, da fundamentação do que é a verdade de Deus revelada, da autoridade das Escrituras, e a partir dessa visão, né, potencializando a área política e econômica. Então, os três juntos formam esse triângulo, fica maior do que sinergia, fica maior do que a soma das partes, né? E que gerou esse amplo movimento de transformação social. Então, a gente já conversou sobre isso em outros webinars, né? Mas vale como uma revisão, né? O mote teológico foi o que fundamentou os demais, dentro daquele princípio das 5 solas, né? Então, somente Cristo, somente fé, somente a fé, somente as Escrituras. A partir desse conhecimento teológico que foi se alastrando, foi se estabelecendo também toda uma visão de mundo, né, uma cosmovisão fundamentada nesta verdade, que influenciou também a arena econômica e a arena política. Então, na arena econômica, a gente tem mais ou menos é comumente aceito, né, de que uma visão reformada traria alguns princípios. E foi o Charles Wesley que afirmou, né? Trabalhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que você puder. E no teológico da reforma, a verdade teológica influenciou a esfera econômica com alguns princípios e com toda uma visão de mundo que afetou as sociedades naquela época. Você imagina qual o efeito numa sociedade onde as pessoas recebem esse ensino, elas incorporam esse ensino de trabalhe o máximo que eu posso, ou seja, o trabalho passou a ser visto como vocação e chamado. Qualquer trabalho tinha uma conotação moral e tinha um valor espiritual e deveria ser obedecido como um chamado em fé. Não apenas o chamado dos sacerdotes, dos monges, né? Todo cristão começou a entender o seu trabalho como um chamado e uma vocação. Nasceu aí uma teologia vocacional, onde as pessoas passaram a santificar o comum, ou a santificar o cotidiano. Você imagina uma sociedade onde as pessoas fazem as suas tarefas rotineiras para a glória de Deus, entendendo aquilo como chamado, não importa a atividade em si. Então, posso ser um professor, posso ser um agricultor, posso ser um lavrador, eu fazer aquilo para a glória de Deus como expressão de um chamado em fé. Trabalhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, que era o segundo elemento do mote econômico, ou seja, os reformadores passaram uma visão de uma vida simples, de que o cristão ele é só mordomo dos recursos, é Deus quem concede os recursos. Então, nós temos que administrar
com cuidado, com zelo, porque, na verdade, aquilo não nos pertence. Nós somos meros mordomos, e Deus nos concede a administração daqueles recursos. Então, não importa a quantidade de recursos que você teria, você é chamado a ter uma vida simples, que honre a Deus, a não desperdiçar, porque isso é uma afronta a Deus, e uma afronta aos pobres, às pessoas que não têm recursos. Então, você trabalha bastante como resultado de uma adoração e de um chamado que você obedece em fé. Mas você também economiza bastante porque você tem uma vida simples. Isso gera o quê? Isso gera acumulação, isso gera poupança, que é a base para o investimento, a produção de mais riqueza. Para produzir riqueza, você tem que ter a poupança, você tem que ter um mínimo de acumulação para gerar o investimento. Então, as sociedades começaram a valorizar a poupança, a acumulação, mas não uma acumulação como usura, os primórdios, né? Não é o sistema capitalista que a gente vê hoje, né? Era mais a noção de arrojo empreendedor e de liberdade para empreender. A reforma traz essa liberdade, né? Ela liberta as pessoas para o exercício pleno da sua vocação, e você, tendo então as bases para reinvestir e gerar mais riqueza, o terceiro elemento do mote econômico, que é doe o máximo que você puder. Então, a generosidade era incentivada. Você imagina uma sociedade onde as pessoas trabalham bastante, economizam bastante, pensam no futuro, valorizam a poupança, mas também doam bastante. Isso gera, né, os elementos para a construção de uma sociedade mais próspera, mais justa, solidária, a distribuição de recursos, a geração de riquezas que gera mais riqueza, né? Então, isso depois foi estudado por Max Weber, né, na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e outras obras. E toda essa visão de mundo que tinha a ver com a esfera econômica gerou, sim, prosperidade, gerou, sim, riqueza nessas sociedades que receberam esses ensinamentos. E, combinado, então, a área teológica, ao mote teológico e ao mote econômico, faltava o terceiro, que completa esse triângulo sinérgico que gera sociedades justas, prósperas, transformadas, livres e solidárias, que é o mote político, né? Aí é princípios do reino de Deus e da reforma protestante para a arena da política. E isso é extremamente contemporâneo, né? Os reformadores, eles enfatizaram a noção de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, de que o ser humano é corruptível, de que ele é corrupto, o coração humano é desesperadamente corrupto. Era a noção que vinha da teologia de depravação total, no sentido de que o pecado afetou todos os domínios sociais, todas as arenas sociais. Portanto, se o poder corrompe, se o homem é corruptível, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o que isso gera em termos de princípios para a arena da política? São os reformados, eles não são ingênuos com relação à capacidade humana de fazer o mal. O cristão, ele desconfia dos poderosos. E ele estabelece princípios e proteções para proteger a comunidade de quem exerce o poder. O que isso gera? Um sistema de pesos e contrapesos na construção do tecido social, né? No inglês eles falam checks and balances, aqui seria pesos e contrapesos, no sentido de que ninguém pode ter muito poder nas mãos, né? Porque o poder é perigoso por causa da maldade intrínseca do coração humano e do pecado. Então, as sociedades começaram a ser protegidas daqueles que exercem poder. E quem está em situação de poder deve ser fiscalizado como um novo Messias, né? Ninguém está acima de qualquer suspeita. Todos precisam ser fiscalizados. Isso, o sistema de governo eclesiástico foi afetado, influenciou o sistema de governo civil. Então, tinha os presbitérios, quebrou-se, questionou-se o dogma da infalibilidade papal, ninguém está acima da lei, a autoridade suprema das escrituras, logo, a lei é para todos. Então, houve uma democratização do poder, o poder tendeu a ser mais
democrático, mais distribuído, e não é à toa que as sociedades mais influenciadas pela reforma, elas até podem ter alguns percalços nas suas histórias, mas elas têm sim uma tendência de serem mais democráticas, porque o cristianismo reformado não aceita a autocracia, não aceita a tirania, nem mesmo a oligarquia, porque muita concentração de poder é perigoso, certo? Então, acho que para a introdução, tá bom, né, Valdir? Tá bom, só tá dizer bom. que, assim, foi essa junção, né, do mote teológico, do político e do econômico, juntos estabeleceram um solo fértil para a transformação social, que é um dos temas de hoje, né? Sociedades mais livres, justas, prósperas e solidárias. Tá bom, obrigado, Maurício. E é muito importante, né, fazer essa conexão entre a questão dos motes teológicos, né, da confessionalidade e a prática não apenas individual, mas também sistêmica. E as consequências da reforma, como você ressaltou, nessa área econômica, na área política, e a gente teve também as consequências da reforma na área educacional. E o Silas vai falar com a gente um pouco sobre isso, não é, Silas? Olá, boa noite. É um prazer estar falando com você, Valdir, e com as pessoas que nos ouvem aí, estão acompanhando esse momento de debate, de discussão, que tem sido rico nesses todos os eventos, foram 9, esse é o 9º, né? Então é um prazer estar junto aqui, poder falar um pouco sobre o que é a nossa história na realidade. Bom, se a partir da reforma havia aquela desconfiança dos governantes, como o Maurício acabou de falar, e é muito pertinente, e essa certeza de que o ser humano é mau, é corrupto, é falho, e precisava, então, disso ser balizado, de ser, colocar parâmetros naquilo que os governantes fazem, a educação acaba se tornando algo fundamental, algo importante nesse processo todo. E também na questão econômica, se vocação é muito mais do que alguém ir para um mosteiro, qualquer coisa assim, mas é servir e glorificar a Deus em todos os atos e atitudes da vida, inclusive com o trabalho, inclusive com aquilo que a pessoa faz como seu ganha-pão. Então entra a educação, como que a pessoa vai ser educada para fazer do seu fazer ganha-pão, do seu trabalho, fazer disso o que glorifique a Deus. Bom, e teologicamente também há uma questão importante com relação à educação. Se a reforma enfatiza o sacerdócio universal, e a partir do sacerdócio universal, todos devem ser chamados a estudar a Escritura, ouvir a Escritura. Maurício acabou de falar, né, de um dos solas também, né? Brevemente, a questão da só Escritura. Então, é necessário também educar as pessoas para que pudessem ler a Escritura, conhecer a Escritura por si só. O Lutero é considerado um dos criadores, por muita gente, do mundo moderno. Quando ele enfatiza o indivíduo e a liberdade de consciência em detrimento da instituição, está fazendo algo muito pertinente para o início do mundo moderno, para aquele período do humanismo renascentista, mas Lutero vai mais longe. Claro, quem sou eu para ensinar aqui o Valdir, que é um luterano, mas o Lutero, em 1524, escreveu uma série de sugestões para que os governos ali da região que seria a Alemanha, futuramente,
para que esses governos estabelecessem escolas de qualidade, educação para os jovens, para que educasse esses jovens com disciplina, na honestidade. E Lutero disse nesse documento que é um dever das autoridades obrigar os pais a enviarem os filhos para a escola. Veja que isso parece ser uma coisa bem atual, essa discussão aí se a família tem direito de educar em casa ou não. Lutero disse, olha, tem que mandar para a escola, porque a escola é um local para que o jovem seja educado e glorifique a Deus com aquilo que ele vai fazer. Como sacerdote, porque é alguém que vai conhecer adequadamente a Escritura, mas também com o seu trabalho, que vai gerar progresso e vai glorificar a Deus. O principal assessor do Lutero, o Melanchthon, o Filipe Melanchthon, e isso não é uma coisa tão conhecida, a gente nem sempre fala muito isso, mesmo nos seminários, né? Mas ele trabalhou intensa e ativa e intensamente, melhor dizendo, na reorganização do sistema educacional, para que as sociedades tivessem um sistema educacional adequado para educar pessoas que, afinal de contas, glorificassem a Deus com aquilo que elas fazem, né? É interessante o Maurício falando ali das sociedades que foram atingidas pela reforma, como que elas desenvolveram aspectos mais democráticos na sua atividade política e tudo mais. É interessante notarmos que há um ramo da reforma que ficou conhecido como reformado por alguns calvinistas. É interessante que desse movimento, que são algumas regiões que depois fazem parte da Suíça, como nessas regiões a reforma já nasce no sistema republicano, muito mais democrático. Vamos lembrar que foi o parlamento de Zurique que convidou Zwingli e depois apoiou Zwingli na atividade dele. A mesma coisa em Genebra, é o parlamento genebrino que tinha 2 conselhos, né, o grande conselho, o pequeno conselho, que leva Calvino para lá, e esses parlamentos, então, não apenas adotaram a reforma, mas foram mais longe na questão educacional, estabelecendo regras e tentando levar a escola para todas as pessoas. Que a escola fosse democrática, no sentido de atingir o máximo de pessoas, porque elas devem conhecer a Escritura, conhecer o mundo, para transformar o mundo e glorificar a Deus. A educação, então, tem esse caráter. Bom, eu vou falar até aqui, para a gente depois, eventualmente, em outros momentos, trazer novas questões para o nosso debate. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Silas, por ajudar a gente a olhar para essa dimensão da educação, da escola, da formação, como uma das consequências da reforma. Hoje à noite, nesse nosso painel, a gente está olhando esse panorama mais amplo, não é, das consequências da reforma, também na dimensão econômica, política, educacional, visando essa transformação social. Então, se você está com a gente, se você nos ouve, se você quer participar, enviar suas perguntas, você é muito bem-vindo, e a gente está feliz por cada um que está com a gente hoje à noite. Wellington, você vai falar um pouquinho também sobre a questão da reforma, a construção de cidadania. Essa é uma das áreas na qual você tem grande militância, e de como que a reforma nos inspirou e nos guiou nessa direção. Wellington, a palavra é tua. Obrigado, Claudir. Boa noite, amigos e amigas. Também uma alegria muito grande e uma honra estar participando desse debate.
Parabéns à Aliança pela iniciativa e às outras organizações em nos fazer aí pensar na reforma e nas suas implicações para as muitas áreas da vida e como que a gente também atualiza a reforma hoje. Eu queria destacar alguns pontos que talvez não foi mencionado e, ao mesmo tempo, pegar um gancho aí na palavra tanto do Maurício como do Silas. E eu queria iniciar atacando, eu vejo Lutero como alguém que dá uma ênfase muito grande na vida espiritual. Ele acreditava no reino espiritual, era alguém dedicado à Bíblia, uma pessoa profundamente comprometida com a palavra, mas eu fico admirado com ele, como que isso leva para pensar em aspectos práticos da vida. A sua espiritualidade, ela desentroca na vida, na cidadania, e ele, a partir dessa espiritualidade, ele busca transformar o seu mundo. Eu queria iniciar falando que nenhum aspecto da vida humana ficou intacto, pois abrangeu transformações políticas, econômicas, como o Maurício colocou, religiosas, morais, filosóficas, enfim. E ele contribuiu para mudanças das instituições. Então, eu acho que isso me chama muita atenção em Lutero. Eu sou um pastor metodista, já de uma segunda geração da reforma, não dessa primeira. E eu acredito que Wesley foi com seu movimento metodista, foi alguém que levou os princípios da reforma até as últimas frequências na Inglaterra da sua época. Ao falar de cidadania, a gente pensa num cidadão com direitos e deveres, um cidadão livre, um cidadão que tem uma consciência, que age a partir da sua consciência, que não age a partir apenas de uma ordem porque o rei mandou, mas ele age, acima de tudo, a partir da sua consciência, que é livre. Então, essa contribuição que Lutero trouxe para a época em trabalhar a responsabilidade de cada pessoa, de não mais se submeter a uma ordem cega de um rei, de um papa, mas ele buscar a verdade a partir da sua consciência. Isso foi muito importante para muitos outros movimentos que surgiram depois. E há um link muito grande em falar em cidadania e educação, que já foi abordado aí. É impossível falar de cidadania sem falar de educação. A cidadania começa na educação. O cidadão melhor formado, melhor preparado, mais instruído, certamente ele vai exercer melhor a sua cidadania. Certamente ele vai cumprir melhor com seus deveres de cidadão e, ao mesmo tempo, vai também cobrar direitos como cidadãos. Então, Lutero, a sua contribuição para a educação foi algo inegável, muito importante, mas essa educação ela foi uma educação que levou à cidadania. Na época da Reforma, a educação era exercida apenas pela Igreja Católica, e a partir desse tempo é que a gente começa a ter que surge a educação pública, a educação como uma responsabilidade do Estado. E ao falar de cidadania, a gente fala também de algo não acabado. Rubem Alves diz que nós somos seres inacabados. Então, a cidadania ela nos ajuda a tornar melhores cidadãos
Então, esse processo, ele é dinâmico. Eu diria que a cidadania é um processo que, de forma dinâmica, se desenvolve individual e coletivamente. E, nesse processo, a educação é fundamental para a formação do cidadão, capacitando para o exercício da cidadania através da sua vida. Então, isso foi uma contribuição muito grande de Lutero. O Luiz já citou aí que Lutero ele ordenava praticamente para que os governantes obrigassem os pais a mandar os seus filhos para a escola. Ele até usava uma... Eu vou até ler uma parte que eu escrevi que diz assim: o reformador, se dirigindo aos pais, enfatizou que os mesmos deveriam enviar seus filhos à escola, não apenas para alimentarem o sistema religioso com a formação de monges e padres, mas as crianças deveriam aprender outras disciplinas a fim de ocuparem cargos no mundo secular, visando o bem comum. Então, havia nele esse incentivo para que se investisse na educação, não apenas para que a pessoa fosse o melhor religioso, mas também para que ela pudesse, para que a nação tivesse pessoas capacitadas para exercerem melhor os seus cargos políticos, de maneira que elas, visando sempre o bem comum. Eu queria, então, finalizar essa primeira contribuição, fazendo este link aí entre a cidadania e a educação como um instrumento para formar melhores cidadãos, como um instrumento para poder capacitar pessoas instruídas, melhores cidadãos, honestos, de maneira que eles pudessem contribuir com o bem comum. Então, Lutero era alguém que, a partir da sua espiritualidade, ele buscou fazer com que essa espiritualidade tivesse ela desembocasse na vida concreta e ela formasse cidadãos conscientes, de maneira que eles pudessem contribuir com a sua nação, algo que nós estamos precisando muito hoje. Então, muito obrigado por enquanto. Obrigado, Wellington, por essa contribuição tua. E quando a gente passa para o Jorge já vai, também fazer essa ponte concreta, especialmente abordando a questão do Calvino e os pobres, e dando continuidade a essa nossa conversa, onde nós estamos olhando a reforma e o seu impacto na educação e na transformação social, por ocasião desse ano, onde nós celebramos os 500 anos da reforma. E assim procuramos aprender com a reforma e revisitar alguns dos temas que são caros e importantes para nós. E certamente essa palavra do Jorge também nos levando a um dos reformadores, e a sua palavra em relação aos pobres é importante para nós. Jorge, a palavra é tua. Obrigado, Valdir. Também quero abraçar aí de modo virtual os nossos colegas, o Maurício, o Silas, o Wellington, e a você também, Valdir. Muito bacana estar aqui com vocês e, de alguma forma, poder contribuir com essa reflexão sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Eu fiz uma pesquisa a respeito daquilo que Calvino falou a respeito dos pobres e qual era a perspectiva e a cosmovisão que ele tinha dos pobres. Então, para isso, eu fui às Institutas, dos 4 volumes, procurando palavra por palavra, quando Calvino falou sobre pobre, ou pobres no plural, e quando ele usou também a palavra pobreza. Então, eu fiz uma pesquisa nos 4 volumes.
Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é mais assim uma compilação, né, do que propriamente uma reflexão produzida por mim. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu estava curioso. Quando eu estudei teologia, e eu em seminário presbiteriano José Manuel da Conceição em São Paulo, eu comecei lá e depois eu concluí no seminário presbiteriano do Norte, em Recife. Eu não tinha tido muita oportunidade de observar Calvino de uma perspectiva mais pastoral, como esse agente transformador da cidade de Genebra, até mesmo porque, naquele tempo, a gente não falava muito de psicologia urbana, a gente não falava muito de pastoral urbana, a cidade não era assim um foco na nossa reflexão. Isso são pesquisas recentes, então a minha fala aqui não é nem no sentido de culpar meus professores, mas o tempo não era tanto para isso. Então, eu sempre havia estudado Calvino mais como um teólogo, como um construtor aí de arcabouços doutrinários, mas esse pastor de Genebra, eu confesso que eu não havia visto. Então, eu fui para as institutas perguntando para Calvino o que ele entendia, o que ele falou a respeito dos pobres. E eu fiquei absurdamente impactado com isso. Porque ele falou muito. E o que ele falou, além dele ter falado muito, ele falou de uma forma muito forte, absurdamente forte, as pressuposições, as suas afirmações que ele tem em relação à pobreza e aos pobres no seu tempo. Ficou muito conhecido uma história, né, todos vocês aqui conhecem, só relembrando, que Calvino, quando ele tinha 27 anos de idade, em 1536, ele foi para Genebra e ele encontrou aquele que se tornou seu grande amigo, que foi o Farel, e eles começaram a conversar sobre o estado que se encontrava a cidade de Genebra. E Farel tinha um grande desejo, que era de reconstruir a cidade, também a nação. Então, ele faz um convite para Calvino, que naquela época ele estava muito fraco na sua saúde, e, na verdade, a única ambição que ele tinha naquele momento era continuar os seus estudos. E Farel, então, o convida para ser um transformador da cidade, e Calvino responde literalmente assim para ele: não, eu não posso fazer isso. Preciso descansar e preciso estudar. E diz a história que Farel ficou muito irritado, apontou o dedo para Calvino e disse para ele o seguinte: que Deus amaldiçoe você e os seus estudos, se você não se juntar a mim nesse trabalho que ele também chamou você. Ou seja, ele fogo, hein, como jogou duro, cara, jogou duro. É uma ameaçadora maldição. Causou uma impressão tão forte em Calvino que ele lembrou disso para o resto da sua vida e ele resolveu, então, ficar em Genebra. Falou: eu não vou viver debaixo de maldição nenhuma. Eu vou ficar em Genebra. E ficou. E ao ficar em Genebra, então, ele começa, então, um trabalho revolucionário ali, e especialmente com os pobres. É isso que eu quero destacar nessa minha singela participação. Então, eu vou falar algumas frases para vocês, só para vocês terem um gosto daquilo que Calvino falou. Quero começar pela conclusão das Institutas. Na conclusão das Institutas, ele já deixa claro como ele tratou esse tema dos pobres e a pobreza, quando ele escreveu, então, para o rei Francisco, né, foi escrita em Basileia, no 1º de agosto de 1536, ele diz assim na sua conclusão, abre aspas: todavia assim será que em nossa paciência possuamos nossas almas, e na forte mão de Deus esperemos, mão que, fora de dúvida, a seu tempo se manifestará e armada se estenderá. Escutem essa frase:
tanto para livrar os pobres da sua aflição, quanto ainda para punir os desprezadores que, com tão segura confiança, estão agora a exultar. Isso é na conclusão das Institutas. Ou seja, livrar aos pobres da sua aflição. Isso é um indício daquilo que ele tratou no tempo desse tema. E ele diz assim, muito interessante, que se a gente quer trabalhar para obter riquezas e tesouros dos céus, veja a dica que ele deu. Ele disse assim, que se cremos que o céu é a nossa pátria, é mais conveniente que transfiramos para lá as posses do que retê-las aqui, onde por súbita migração escapem de nosso poder. Agora, veja que interessante, ele fala assim, como é que nós vamos transferir para o céu as nossas posses, os nossos tesouros, as nossas riquezas? Olha a resposta que ele diz. Ele mesmo pergunta, como, porém, as transferiremos? Veja que surpreendente a sua resposta. Certamente compartilhando-nos com as necessidades dos pobres. É sério isso, não? Aos quais tudo quanto se provê o Senhor computa como dado a ele mesmo. Ou seja, quer ter um tesouro no céu? Compartilhe as necessidades dos pobres. Me parece que esse aspecto aí não está muito presente na nossa praxis atual, não. E para isso, Calvino convoca ao contentamento e um estilo de vida simples. A gente foi aprender, assim, mais, vamos dizer assim, enfaticamente, o estilo de vida simples, né, Valdir? Lausanne, né? Em 74, mas Calvino falou disso, e ele diz assim, abre aspas, e assim viva cada um em sua condição, ou pobremente, ou modestamente, ou abastadamente, de tal modo que todos se lembrem que são, por Deus, alimentados para que vivam, não para que se esbaldem do luxo. Falando isso porque Calvino, muitas vezes, é muito criticado por essa questão aí, né, de ser o pai do capitalismo, tudo mais, mas ele criticou demasiadamente o estilo da nobreza, assim como Lutero fez, pelo estilo nababesco de vida, pelo luxo da vida, né? Um dos temas que Calvino gostava muito era a questão dos ofícios, né? E ele fala desses ofícios, e ele entende que há dois ofícios, mas muito pouco lembrado, os nossos, eu diria assim, humildemente aqui, inclusive pelos calvinistas. Dois ofícios que ele fala que um é o governo, obviamente o governo da igreja, e o outro ofício que ele fala é o cuidado dos pobres, que é o ofício do diaconato. E em relação ao cuidado dos pobres, ele disse o seguinte, abre aspas, o cuidado dos pobres foi confiado aos diáconos. Isso está na Instituta, no volume 4. E, então, ele começa a tratar o que ele entende biblicamente ser esse ofício do diaconato. Quais são essas responsabilidades do diaconato? E ele diz assim, duas serão as modalidades de diáconos, dos quais servirão a igreja na administração, presta atenção nisso, como é muito diferente da concepção dos diáconos hoje, inclusive na igreja presbiteriana. Dos quais servirão a igreja na administração das coisas relativas aos pobres, outros cuidando dos próprios pobres. Ou seja, diácono para Calvino é sinônimo de cuidar de pobre. É a administração das coisas relativas aos pobres e cuidado dos pobres. É isso que ele entendeu por diaconia. E ele ainda diz o seguinte, que contudo a Escritura denomina especialmente diáconos aos que são constituídos pela igreja para distribuir esmolas e cuidar dos pobres. E eu gostei muito dessa expressão. Ele diz assim, como seus procuradores. Como seus procuradores. E depois, Calvino vai dar um título para os pobres, aí, Maurício, que é na economia, achei muito interessante. Ele chama os pobres, debaixo, obviamente, da autoridade daquela época dos bispos, ele chama os pobres de os diáconos,
os ecônomos dos pobres. Olha que termo lindo. Os ecônomos dos pobres. Bom, nessa construção teológica e bíblica dele, ele passa, então, a falar sobre o dinheiro da igreja. É uma progressão meio lógica, quando você estuda as institutas. Ele vai falar sobre os recursos da igreja. Aqui a coisa pega forte, gente. É muito forte. E eu vou citar para vocês aqui algumas falas de Calvino sobre como que ele entende, compreensão dele sobre a administração dos bens da igreja. E ele entende que é voltada prioritariamente ao socorro dos pobres. E ele diz assim, abre aspas, daqui pode-se também ajuizar qual foi o uso dos bens eclesiásticos e em que moldes era a sua administração. A cada passo se pode encontrar, tanto nos decretos dos sínodos, quanto nos escritores antigos, escutem isso, se isso não é forte, que tudo quanto a igreja possui, tudo, ele diz, seja em propriedade, seja em dinheiro, vírgula, é patrimônio dos pobres. Isso é sério, hein? É patrimônio dos pobres. E ele continua, e assim, frequentemente, ali é entoada esta cantilena aos bispos e diáconos, que se lembrem que estão a manejar não valores próprios, mas os destinados à necessidade dos pobres. Valores que, se de má fé são supridos ou delapidados, se constituem réus de sangue. Parece que o homem está sério aqui. Daí serem admoestados a que, com sumo tremor e reverência, com a vista de Deus, os distribuem, sem acepção de pessoas, aqueles a quem se devem. Isso está no volume 4 das Institutas da edição clássica, na página 82. Ora, se afirmar que tudo que a igreja possui, seja em propriedade, seja em dinheiro, é patrimônio dos pobres, e que os bispos e diáconos, como disse ele, devem lembrar que estão manejando não valores próprios, mas destinados às necessidades dos pobres, e por conseguinte que esses valores, que se de má fé são suprimidos ou dilapidados, se constituem réus de sangue, gente do céu, isso é absolutamente revolucionário. Se Calvino vivesse hoje e falasse isso, eu tenho certeza absoluta que ele seria chamado como marxista. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Ele seria chamado de marxista por nós aqui. E aí, ele fala sobre os fundos da igreja. E ele diz que os fundos da igreja existem para 4 finalidades. 1, sustentar o clero. 2, os pobres da igreja. 3, manter bem conservados os templos sagrados ou os edifícios. E 4, o dinheiro da igreja, 4º lugar, é para forasteiros, quanto a nativos necessitados. Eu tenho várias outras citações aqui que poderia ser feito, mas para não monopolizar, eu acho que já deu assim, para a gente ter pelo menos um gostinho, e quero terminar essa minha participação introdutória, citando aqui o reverendo Alderi Souza de Matos, que é muito conhecido na igreja presbiteriana, que é um doutor da igreja, e ele tem uma frase muito, muito, muito significativa para mim, que ele diz o seguinte, na conclusão de um artigo dele, que ele diz assim, em conclusão, é estimulante ver o lugar de destaque dado por Calvino às preocupações sociais, tanto na sua teologia, de maneira geral, como nas suas práticas ministeriais na cidade de Genebra. Este é um precioso legado que necessita ser redescoberto e resgatado por seus herdeiros contemporâneos, numa época em que muitas igrejas evangélicas e reformadas têm se esquecido, olha que lindo, de suas responsabilidades nessa área. Então, eu começo aí apenas mostrando uma outra face, um outro lado de Calvino, que às vezes ele é tido como carrancudo, né, o pai do capitalismo, e etc., mas que foi um homem profundamente cuidador com os pobres, a ponto de ter um hospital em Genebra, que era devotado para os pobres que sofriam das pragas da época, porque a sua esposa era enfermeira, então isso está na gênese do surgimento até do presbiterianismo, por isso que tem tanto hospital presbiteriano no Brasil, né?
Por quê? Por causa desse cuidado, tanto de Calvino como da sua esposa, especialmente dos pobres, daqueles que viviam doentes por causa das pragas. Né? Então, só queria, não exaltando o Calvino, mas trazer essa face pastoral dele, cuidadosa, para com esses desprezados, né, pobres, na cidade de Genebra. Então, esse é o início da minha contribuição para com vocês. Obrigado, Jorge. A gente, assim, termina esse primeiro round aí de conversas, né? Onde, de novo, obrigado aí, Maurício, Silas, Wellington, Jorge, por estarem conosco nessa noite. Obrigado a você que participa com a gente dessa conversa. Eu queria abrir para nós, de repente, né, você que falou menos, hein? Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Ou a gente tem alguma pergunta de um painelista para o outro, alguma coisa que não ficou clara? Vamos abrir aí para um momento onde a gente pode começar uma conversa aí entre nós. Se você que participa conosco, que nos ouve, quer participar também, quer enviar alguma pergunta, a gente gostaria de receber a sua pergunta. Então, alguém aí que quer pegar a bola, agora vamos para a conversa. Bom, eu podia falar, continuando a pensar no período da Reforma, um pouquinho depois do período da Reforma, lembrar que, nessa questão da educação, aquele que foi considerado o fundador da pedagogia ou da didática moderna, vem desse mundo protestante, né, do mundo reformado. O cita, inicialmente, da igreja seguidora lá do Hus, né, que é o Comênios, né, no Brasil, João Amós Comênios. E o Comênios foi criticado posteriormente por ter inventado uma pedagogia extremamente utilitarista. Bom, eu não vou entrar nesse debate, mesmo que tenha lá algum aspecto correto, mas o importante é que Comênios escreveu uma grande obra de educação, onde a gente pode resumir o pensamento dele, que deveria ser ensinado tudo a todos. Então, tudo a todos e totalmente. Então, todo ser humano, desde o início na educação, deveria aprender todas as coisas. Isso acabou sendo muito importante para o desenvolvimento das ciências. E aí é que vem a crítica do utilitarismo. Mas, independente dessa crítica, Comênios, como um cristão sério e fervoroso que era, achava que ensinar tudo a todos totalmente era mais do que ensinar para ganhar dinheiro, para alguma profissão. Era isso também, para a glória de Deus, como o Maurício tinha lembrado no início. Mas Comênios achava que era importante ensinar tudo a todos totalmente, porque a educação servia para a vida eterna, servia para o futuro. E, sem dúvida, servindo para o futuro, vai servir para o presente, vai servir para a cidadania, né, como o Wellington nos lembrou. É isso. Obrigado, Silas. Maurício, você falou na abertura, na sua palavra, você falou um pouco dessa questão de que a reforma nos ensina a desconfiar dos poderosos, né? Você podia elaborar isso um pouco? Muitas vezes, hoje em dia, a percepção é de que a fé cristã ela nos torna mansos, né? E a gente perde essa visão mais crítica e profética em relação aos poderosos. Você podia voltar a esse tema um pouco e em que medida essa coisa o que é essa desconfiança dos poderosos? Joia, Valdir. Eu vejo que esse é um tema, aliás, muitíssimo relevante, né? Um país como o nosso,
onde a gente tem projetos evangélicos de poder, eu diria que não estão verdadeiramente ancorados nos princípios da reforma. Porque quando a gente pensa justamente nesses princípios, a reforma, quando ela traz esse viés, né, essa visão política, ou essa visão para a arena da política, não é contra pessoas, mas é contra a situação daquela pessoa exercendo o poder. Então, ela vai levar as sociedades a estabelecer freios para os poderosos e vai levar a sociedade a fiscalizar os poderosos. Então, os sistemas de controle social, de fiscalização, eles nascem a partir dessa visão da reforma. E por que isso é importante? Porque a gente tem, como eu falei, alguns projetos de poder, e até historicamente, história de prefeitos, de deputados, não só no Brasil, mas na América Latina, inclusive na África, eleitas democraticamente, que eram homens de Deus, ou homens cristãos, ou reformados, ou evangélicos, mas que não foram devidamente fiscalizados. E o projeto de poder, ao invés de ser um projeto de serviço para o bem da coletividade, da justiça do reino de Deus, era mais um projeto em defesa dos interesses de um grupo ou da própria igreja. E contrariava por si só os princípios da reforma para a arena da política. Então, dentro dessa visão, não cabe nenhum tipo de corporativismo, ou seja, tem que ser um engajamento desinteressado, não cabe nenhum tipo de messianismo, ou seja, todo aquele que exerce essa função, ele precisa ser acompanhado e fiscalizado de perto para a proteção dele mesmo, e todos devem prestar contas. Então, a sociedade mesmo estabelece esse sistema de proteção. O resultado disso é uma sociedade menos corrupta, com maior distribuição do poder, né, com relações mais saudáveis, menos acumulação econômica de poder, é uma sociedade mais protegida. Tá? Então, eu acho que esse tema da reforma é extremamente pertinente na arena da política, vale a pena a gente refletir sobre isso, a contextualização disso para a nossa realidade brasileira, o que significa aplicar esses princípios, né, para o nosso contexto, que tipo de projeto de poder a gente deve apoiar. Se a igreja, numa sociedade democrática, é lícito que nós queiramos influenciar a sociedade com a nossa visão de mundo, mas nós não podemos impor isso, porque a gente estaria negando um princípio da própria reforma. Se a igreja ela quer influenciar, ela tem que ir pela via da evangelização e do serviço, né? E se algum cristão reformado almeja estar numa situação de poder, é no princípio desse engajamento desinteressado, prestando contas para o seu grupo, a sua base de sustentação e para toda a coletividade. Então, são princípios... Vale para qualquer situação de poder, inclusive o poder eclesiástico, né? O exercício do poder intereclesiástico, tá? Mas, Valdir, já que você me deu a palavra, eu quero fazer uma pergunta para o Jorge, pode ser? Pode, toma aí. Então, o Jorge trouxe para a gente aí uma coisa muito interessante da radicalidade de Calvino nisso, e tudo isso é pré-Karl Marx, né, Jorge? Então, você falou que hoje ele seria acusado de marxista ou de comunista, então isso prova que esses ensinos, eles estão ancorados na verdade bíblica. No Novo Testamento, já vem de uma ética do Antigo Testamento. Então, quando a igreja faz essa defesa do pobre, é justamente ancorado nessa verdade e não em nenhum tipo de posicionamento puramente ideológico, porque a gente já viu isso em Calvino muito antes de Marx. E por que você acha que isso não é enfatizado hoje no ensino, isso está tão claramente pontuado no ensino das igrejas protestantes e reformadas? Se isso está tão claramente pontuado nos ensinos de Calvino, com uma radicalidade até que surpreendente, mas bíblica, eu entendo, se isso seria intencional, justamente para não confundir com algum outro tipo de ideologia sociopolítica. Como que você vê isso, fazendo uma autocrítica construtiva, né? A igreja sempre se reformando, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda mais no contexto como brasileiro. Boa, Maurício, boa pegada. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é a ignorância. Primeira coisa é a ignorância. Ignorância, em primeiro lugar,
em relação à própria Sagrada Escritura, né, que trabalha de Gênesis a Apocalipse, né, a questão da pobreza, do compromisso que Deus tem, claro que com todos, mas o compromisso que tem com, né, com a viúva, né, o forasteiro, o peregrino, o órfão, né? Então, primeiro é uma ignorância em relação à própria palavra de Deus. A segunda coisa é uma ignorância em relação à história do próprio movimento em que aquela pessoa está. Porque quando a gente vai avaliar os movimentos que surgiram na história da igreja, vários desses movimentos tiveram um compromisso solidário com a erradicação da pobreza, né? E muitos desses movimentos, um problema que acontece, que eu percebo, eu não sou professor de história, não é a minha área, mas eu percebo assim, que tudo que é da reforma em diante, a gente fala, mas tudo que é da reforma até o século III, a gente ignora. Como se isso não fosse parte da nossa própria história, da nossa própria caminhada. Né? Um exemplo disso são os franciscanos que surgiram em 1200. Olha, eles faziam parte da Igreja Universal, mas é claro que depois, por ter sido reconhecido enquanto uma ordem da Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, parece que aquilo que foi feito lá atrás não tem validade. Então, eu reputo isso também como ignorância. Esse é o primeiro comentário que eu faria. A segunda coisa é que a gente tem sempre a tendência de ler o passado com a nossa perspectiva ideológica de hoje. Então, ao fazer isso, a gente acaba sobrepondo e impondo conceitos, valores, dimensões e perspectivas em relação ao passado a partir daquilo que a gente lê hoje, a partir das lentes que nós temos hoje, né? Então, isso acontece muito com essas questões. Então, para mim aqui o ponto central não é se quem é correto ou quem não é correto, mas, assim, eu percebo nos dias atuais tantas pessoas criticando, né, essa questão do marxismo ou do socialismo, porque encontraram aí um campo bom para fazer isso, especialmente por causa do PT, mas o capitalismo mata mais que o socialismo. O capitalismo mata muito mais do que o comunismo. Se a gente for fazer uma pesquisa dos países socialistas e comunistas no mundo hoje, que ainda, sei lá, continuam tendo sua vertente, vamos dizer assim, ideologicamente falando, marxista, quantas nações nós temos no mundo reconhecidas pela ONU? 196, Wellington? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aí tem uma discussãozinha lá de algumas, né? Chechênia, entre outros lá, que, dependendo do número, chega a 212, alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso. Quantas dessas são hoje regidas por um sistema marxista? Então, parece que o capitalismo é docinho, ele é bonzinho e coisa do tipo, né? Então, eu acho que também a gente precisa ter uma visão do todo, e a gente está vivendo uma época de extremismo muito forte, né, de radicalismo muito forte. A gente, então, passa a ver o passado à luz da nossa realidade hoje. Então, acho que, quer dizer, teria várias outras coisas, né, Maurício, mas para não monopolizar aí, eu pelo menos dou esses destaques aí. Acho que tanto o Maurício também como o Silas falaram um pouco da questão da maldade humana. Quem sabe a gente podia até trabalhar isso um pouquinho mais. Não é se vocês dois querem entrar um pouco nesse assunto, mas porque hoje também a gente vive muito uma negação da maldade humana e, por outro lado, uma violência muito grande, né? Então, como que a gente podia trabalhar melhor essa questão da afirmação da maldade humana? Eu queria dar uma contribuição nisso aí, Valdir. Sim, por favor. Quando o Maurício estava falando dessa questão aí da democracia, eu estava pensando,
ouvi há algum tempo uma palestra do Paul Creston, onde ele colocava que não existe país mais ou menos corrupto que o outro. Ele é lógico por causa da onda de corrupção que existe no Brasil. Assim, não, a gente como estante, primeiro ter como princípio que todo ser humano ele é mau por natureza. Então, isso significa que um sueco é tão mal. O que existe em outros países foram mecanismos de controle, de maneira que você inibe essa corrupção nata que existe no ser humano como um ser caído. Eu acredito que há uma ligação muito, muito forte entre o ensinamento de Lutero, essa ênfase que ele dá à democracia, a necessidade que a gente tem de controlar o poder, por causa da maldade humana. A gente, ao exercer um controle sobre alguém que exerce um certo poder, nós estamos ajudando para que aquela pessoa não cometa maldade. Isso tanto na parte política como até na parte eclesiástica. Então, esse mecanismo de defesa que a democracia tem e que eu acredito que é uma herança da reforma. E aí eu me lembro, eu assisti há pouco tempo também uma palestra de um educador na UNB, Pedro Demo, onde ele coloca os níveis de educação no Brasil como alguma coisa assim horrível. A maioria das nossas crianças, dos nossos jovens, não estão aprendendo o básico na educação. Eles estão indo para a escola, ficando na escola, e estão saindo da escola sem aprender, principalmente matemática e português. Então, isso também contribui para que o nosso nível de crítica aos governantes seja também muito pequeno, porque a pessoa que não tem uma boa instrução, ela é facilmente manipulável. Então, eu acredito que a gente, olhando o que os nossos governantes têm feito ultimamente, assim, escancaradamente, é porque eles têm consciência que eles estão num país com nível de instrução muito baixo, e que as pessoas, mesmo que foram para a escola, não conseguiram aprender, ter um nível de crítica muito, muito baixo. Obrigado, Wellington. Alguém mais gostaria de dar uma palavra sobre isso? Então... Jorge estava respondendo sobre a pergunta do Maurício, né, para ele, e ele falou bem ali ao final, tinha muita coisa para falar e tal, né? Tem um livro que eu acho que é bem conhecido, do Miguel Bonino, O Rostos do Protestantismo, e a certa altura ele fala de uma grande inversão que ocorreu no rosto evangélico do protestantismo, porque ele faz a seguinte avaliação, e me parece que isso tem sentido. Os movimentos de espiritualidade ou de piedade, como os grandes avivamentos, nunca desprezaram a questão social. Essas coisas parecem ter caminhado juntas. Só que daí o Bonino fala da grande inversão que ocorreu no protestantismo norte-americano, e nós acabamos recebendo isso aqui no Brasil, que no século XX, a equação que era piedade mais ação social virou piedade ou ação social, ou piedade versus ação social. Quer dizer, se a pessoa é piedosa, não tem ação social, ela tem que se dedicar ao evangelho puro e simples, ou qualquer coisa assim, né? Numa pesquisa lá de mestrado, eu lembro que, quando ocorreu o golpe militar, saiu um artigo no jornal, no Brasil Presbiteriano,
em que a pessoa dizia de forma contundente, criticando a teologia da libertação e outras teologias que falavam de questão social. Né? Ele dizia assim, ou Cristo ou Belial. Quem quiser dar comida para o pobre, que dê. Nós vamos continuar a pregar o evangelho puro e simples. Então, essa grande inversão que, infelizmente, o protestantismo trouxe, nós recebemos. Bom, aí entra essa área que eu estava falando, a questão da educação, né? Quer dizer, e o Jorge falou isso, a questão da ignorância, as pessoas também não sabem, mas será que se forem educadas, elas vão conseguir evitar, Jorge, de ler com os óculos de hoje, né, com uma determinada perspectiva? Né? Então, eu acho que ainda é uma tarefa bastante pesada. Né? Quando o Maurício estava falando da questão da desconfiança do poder e tal, a Revolução Puritana é muito interessante porque ela se apropria de algumas questões do calvinismo e chega ao ponto de destituir o rei, aliás, condenar o rei à morte, né, porque o rei não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, que era cuidar do bem comum. Eu não sei, Maurício, o que você pensa disso também. Temos direito à revolução, pegar a arma e ir lá atirar o governante? Bom, só cutucando. O Valdir, eu queria contribuir também rapidamente essa questão da maldade e tal, que está vindo à tona isso, porque acho que a gente está vivendo isso muito forte na nossa sociedade. É uma questão muito lógica, dentro do ensinamento da reforma. Se todos são pecadores, né, e se a suprema autoridade é a das Escrituras, todos têm que se submeter à ideia de que a lei é para todos e que não tem que, sem distinção de qualquer natureza, e aí a gente traz para a discussão atual do foro privilegiado no Brasil, onde você tem uma série de manipulações e toda sorte de conchavos e acordos para se manter um foro privilegiado que em si mesmo é uma iniquidade se você faz isso, se você pensa nisso à luz dos ensinamentos da reforma. Então, todos têm que se submeter à suprema autoridade, que não é uma instituição, que não é uma pessoa, mas que é a lei de Deus, seria a Bíblia. Então, a lei é para todos. Isso tem uma série de implicações filosóficas, né? No sentido da aplicação da lei para todos, da equidade, da justiça, da impunidade, da não impunidade, né? Que tem influência muito forte numa sociedade. Mas quando você vai ver, o fundamento está lá. O fundamento é bíblico, enfatizado pela reforma protestante. Tá? Valdir, posso fazer uma colocação aqui sobre educação? Claro. Tem outra pergunta para o Cira daqui a pouco. Hein? Eu gostei muito dessa frase do Wellington, e também em torno da reflexão do Silas sobre educação. O Wellington disse que a cidadania começa na educação. Achei muito bacana essa sua frase, Wellington. Ela é boa para ser explorada, né? E me parece que Lutero compreendeu bem isso daí, porque ele entendeu que a educação ela se dava especialmente no contexto e dentro da família. E a gente está hoje recebendo um confronto muito grande à família, né, ao sistema familiar, e dando isso para o Estado, essa prioridade, né? E Lutero, a gente tem que lembrar, né, Silas, que ele estava num tempo onde a educação era elitizada, era uma educação monástica, das escolas monásticas, né, com todo o contexto da escolástica, né?
e poucos tinham acesso à educação. E Lutero, na percepção mais ampla, ele queria que os jovens tivessem acesso irrestrito, né, independente de gênero ou classe social, né, que eles pudessem ter acesso ao estudo. E tanto é que ele se preocupou nos seus escritos. Ele escreveu, por exemplo, em 1524, se eu não estou enganado, um livro sobre um tratado, melhor dizendo, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha que criem e mantêm escolas, né? E no caso eram escolas cristãs. Ele tinha até um sermão, né, Valdir? Um sermão sobre a manutenção de crianças na escola. E tem uma frase aqui, que eu termino com essa contribuição, da importância da educação. Olha que frase interessantíssima de Lutero, que ele disse o seguinte: meus queridos senhores, se tivermos que gastar, uma questão de investimento, se tivermos que gastar tão grande soma, todos os anos em armas, estradas, pontes, barragens, e inúmeros itens similares para garantir a paz temporal e a prosperidade de uma cidade, veja a consciência de Lutero. Por que não deveríamos nos dedicar mais à juventude pobre e negligenciada, pelo menos o suficiente para envolver 1 ou 2 homens competentes para ensinar na escola? Isso aqui é fantástico, quer dizer, Lutero estava chamando a atenção para onde que iam os investimentos. Pô, vai para a arma, vai para a estrada, vai para a ponte, mas não vai para a educação. Acho que esse tem sido um drama que foi aí apontado, né, nos dias atuais. Para vocês terem uma ideia, né, vocês sabem, eu sou avaliador do MEC para teologia. Em 2010 para 2011, o Brasil deveria ter como meta da Unesco 11 milhões de pessoas no ensino superior. Só estou falando do ensino superior. Hoje nós temos 7. Quer dizer, nem a meta de 2010 a gente cumpriu. Nós temos 7. E destes 7 milhões que nós temos hoje, 2,5 são das públicas. E o restante tudo das privadas, né? Se não fossem as privadas no Brasil, nós teríamos uma falência completa nesse país. Completa. Se fosse depender do governo, nós estaríamos hoje apenas com 2,5 milhões de pessoas no ensino superior brasileiro. Quer dizer, isso é um caos. Nós estamos vivendo um caos. Então, só dando esse pitaco aí na área, tanto que o Wellington falou, e especialmente na área que o Silas contribuiu, né Silas? Ok, isso mesmo. Então, Silas, acho que quem sabe essa coisa assim da escola também, às vezes, hoje a gente percebe que muitas vezes as igrejas, elas estão preocupadas em ter escolas, possuir escolas, ou alguns dos seus líderes tendo escolas como uma espécie de, digamos assim, uma pedagogia do medo, né? Assim, eu tenho medo de botar os meus filhos numa escola secular, por isso eu vou criar uma escola que, com princípio, a nossa palavra, qual é a vocação, né, a nossa contribuição para a educação na sociedade brasileira, vis-à-vis esse medo de a gente precisa ter um espaço para proteger os nossos filhos, sem dizer que isso é uma coisa muito importante, mas... Opa! Cortou aqui meu áudio do Valdir, mas eu posso tentar falar um pouco a partir daquilo que ele disse. Me parece curioso que, pegando o caso do protestantismo brasileiro, que criou escolas no século XIX,
ainda quando o Brasil era império. Então, nós temos os presbiterianos, os metodistas, batistas, criando escolas. E houve uma discussão, depois que o Brasil se tornou república, se era ou não pertinente continuar esta ideia de escola da igreja. Claro que continuou a existir escola da igreja, e agora nós temos, eu concordo com o Valdir, temos esse momento aí de que as denominações criam escolas para fugir da escola pública, da má qualidade ou da péssima influência que a escola pública poderia exercer. Me parece que fazendo exatamente o contrário daquilo que seria o desejo e o ideal da reforma, que é estar na escola pública, estar no ambiente público, porque o ambiente público também deve ser um ambiente para glorificar a Deus. Então, se a igreja se retira os seus filhos de lá, vai querer influenciar uma nova escola, um novo modelo de escola. Essa questão da escola pública, e não só da escola pública, mas é do nosso conhecimento, mas muita gente parece não saber disso, e nas igrejas não sabe. Nós temos espaços muito democráticos hoje de atuação, que são os conselhos municipais de educação, de assistência social, uma série de coisas, e a igreja deveria estar com seus representantes nesses espaços, alguns locais que isso ocorre, justamente para transformar esses espaços. Então, se nós estivermos presentes nos conselhos de educação, poderemos agir no processo de educação do nosso país também, dos nossos municípios, do município, enfim, até o governo federal. Agora, nós temos uma meia-culpa nisso tudo também, né, Silas e demais. Por quê? Nós não estamos percebendo hoje, agora, claro, falando de uma maneira generalizada, o que não é bacana falar, mas, assim, não sei se vocês têm percebido isso. A igreja está perdendo o seu caráter enquanto comunidade pedagógica, enquanto comunidade educadora, enquanto comunidade que transforma por meio da educação. As igrejas querem culto, né? A maior parte do tempo elas estão querendo culto, tem 2, 3, 4, 5 cultos por domingo, mas não tem formação. Às vezes, você pergunta para os pastores onde é que estão, qual é o teu projeto pedagógico, educacional para a tua igreja? Parece que você está perguntando uma coisa do outro mundo. Entendeu? Vira ano, entra ano, você pergunta para o pastor, mostra para mim, eu quero dar uma olhadinha, qual é o teu projeto pedagógico educacional com a tua comunidade, para o mundo? Quer dizer, é isso que o Wellington falou, né? Que a cidadania começa na educação, quer dizer, a igreja está perdendo a sua vocação pedagógica para com o mundo, a partir dos valores cristãos. Depois ela critica a secularização. Depois ela critica que a sociedade está ficando secularizada, mas ela está entregando de bandeja a sociedade para o inimigo. Quer dizer, uma igreja que não pensa a educação a partir dela, né? Por isso que as igrejas antigamente, né, tinham lá o edifício de educação e tudo mais, esse edifício está ficando vazio. Daqui a pouco eles vão ser alugados. Estão ficando vazios. É templo cheio de pessoas vazias. Quer dizer, nós precisamos fazer essa meia-culpa. Quer dizer, a gente critica o governo porque tem uma péssima educação. Agora, se a gente for fazer uma análise da educação que a igreja está propondo para os seus membros hoje, meu Deus do céu, será que tem saída? Então, acho que a gente também precisa dar uma palmatória para esse outro lado feio da nossa realidade hoje, que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja. Acho que sim. Quando o culto vira show e não tem projeto pedagógico, a situação fica muito complicada, né? Meus irmãos, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa de hoje à noite, e eu queria dar aí uma palavra final
Se alguém de vocês tem uma palavra final, aí tem o máximo 1 minuto para ainda concluir com algum pensamento, alguma palavra, que a gente já começa a chegar assim ao final da nossa conversa de hoje à noite. Então, a gente abre essa última palavra aí para... Oi. Eu queria colocar 2 coisas. Eu não sou da área da educação teológica, gastou a vida dele, tem gastado, né, os filhos, pelo que eu vi, o que eu quero, a partir da teologia, desenvolveu um compromisso muito grande com a cidadania, com a coisa pública. E aí eu queria deixar uma pergunta no ar: por que as nossas escolas da teologia não do para uma vista? E a segunda coisa é uma oração. Como que a gente, para mais coragem para viver esse tempo? Eu lembro que o Jorge colocou se nos dias de hoje ele poderia ser chamado de marxista. Nós estamos com medo com medo de ser chamado de marxista. Às vezes a gente não assume um compromisso do lado do radical que existe. A gente fica com medo de ser chamado de marxista, esquerdista, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente nos dá a coragem que ele deu tanto para Lutero como para Calvino, como o Jorge trouxe. Obrigado. Obrigado, Wellington. Alguém outro tem uma palavra final? Maurício? Quero só destacar, para concluir, a relevância e a contemporaneidade da reforma para a transformação social. A gente tem se debruçado sobre essa temática. A reforma ela trouxe fundamentos que são fundamentos bíblico-teológicos importantíssimos para a transformação da história, a transformação de nações, e que valeria a pena a gente continuar refletindo sobre a aplicação desses princípios do campo, todos os campos, todos os chamados domínios sociais, né? Aqui a gente enfatizou a questão da educação, a arena da política e da economia, mas sobre todos os domínios sociais. O quanto isso seria relevante a igreja voltar a isso, contextualizar e pensar qual o meu papel como igreja nessa geração, nesse contexto de violência, de miséria, de exclusão que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E agradecer, então, pelo privilégio de participar desse bate-papo. Muito legal estar com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Maurício. Jorge, uma palavra final, rapidinho, depois Silas. Rapidinho, como eu falei sobre Calvino, eu deixo a palavra final dele nas institutas. E olha que lindo. Obrigado, Jorge. Silas. E que relevante. Ele disse assim: o Senhor, Rei dos Reis, escrevendo para o príncipe, para o rei, te firme no trono, na justiça, e o solidifique na equidade, ó muito ilustre rei. Poxa, como a gente precisa disso, né? Justiça e equidade nos dias de hoje. Ele terminou, louvado seja o Senhor. Amém. Jorge, Só lhe deu glória. Silas. O Jorge terminou bem aí, então, com essa fala, e eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, irmãos queridos. Um abraço em todos e a todo mundo que está nos acompanhando aí também por esse Brasilzão afora. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que estiveram no painel com a gente hoje. Obrigado, Wilson, na retaguarda, o Regis, que tem sido fiel aí com a gente durante todos esses meses. A Aliança Cristã Evangélica, nesses 500 anos da Reforma, patrocinou esses eventos. Eles foram 10 eventos, se eu não me engano, em torno dessa conversa sobre
sobre a reforma e suas consequências para o dia de hoje. E a gente repete os princípios básicos da reforma, o Jorge nos lembrou, né? Só lhe deu glória. A gente repete sola Christus, sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente nessas conversas. É um grande privilégio a gente poder conversar dessa maneira livre e agradável. Eu agradeço muito e muito obrigado mais uma vez, Regis, pela tua retaguarda. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite na paz. Boa noite.